Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast As Sócias. Eu sou Priscila Ipirajá. E eu sou Raíza Rídia. E olha, hoje eu tô recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, um casal que prova na prática que visão e parceria andam juntos, sim, caminham juntos e dá muito certo. Eu recebo a doutora Mariana Friedrich, tá certa a pronúncia? Perfeito. Eu ensaiei muito. Perfeito. A doutora Mariana, ela é advogada, palestrante, referência nacional, inclusive veio de Brasília só para participar do nosso podcast. Olha que honra, amiga, a gente está muito chique, viu? E o doutor também, Juan Souza, que é CEO e gestor estratégico da doutora Mariana, uma dupla aí que transformou a advocacia em negócio muito lucrativo. Muitos dinheirinhos aí eles estão fazendo, viu? Amém. Gente, que prazer receber vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Prazer é nosso. Muito obrigada por esse convite. Temos muito orgulho de estarmos aqui. Muito obrigado, Pri. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora Mariana, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como iniciou a sua trajetória. Vamos lá. A trajetória na advocacia mesmo, eu comecei já tem mais de uma década, né? Antes eu era servidora pública, larguei justamente para advogar e empreender. Sempre gostei Sim. disso. Nunca gostei de ter teto salarial, um horror a isso. E aí eu comecei ali na advocacia generalista. Então era uma luta ali todos os dias na advocacia generalista, sem nichar, sem focar em nenhuma área. Até que, em meados, acho que foi de 2022, eu comecei a ter uma intenção de nichar um pouco mais a minha experiência. Já tinha muita experiência na advocacia, eu falei, gente, por que não começar a focar mais em uma matéria só? E eu comecei a analisar onde seria os melhores ali para eu conseguir empreender mesmo na advocacia e não só ficar naquela advocacia autônoma, enquanto advogada sozinha. E foi mesmo ali, final de 2022, que eu realmente fui para o direito médico, onde eu fui me especializar no direito médico. Então, eu entrei na especialização do direito médico, fiz minha pós-graduação em direito médico e comecei a focar no marketing digital também para divulgar. Antes eu não fazia nada, era tudo por indicação. Então, eu comecei mais a divulgar e eu vi que estava tendo um retorno. Até porque profissionais nessa área do direito médico e odontológico tem pouquíssimos. Ainda é o nicho do nicho, né? É o nicho do nicho. E já na área da saúde, as clínicas estão crescendo cada vez mais e precisando dessa segurança jurídica, né? Exatamente, porque muitos dos advogados, eles são para os pacientes. Então, a gente percebe que nas clínicas e para os médicos são poucos advogados, tanto que muitos, quando eles começaram a procurar a gente, ficaram surpresos que é bem focado na advocacia de clínicas e de profissionais da saúde. Só que nesse meio tempo que eu fui entrando nessa área... Parêntese, existe um aumento enorme no Brasil do número de processos contra profissionais da saúde e clínicas. Isso é um movimento que vem de uns 5 anos para cá, aumentando assim de forma absurda, né? Isso. E foi aí que eu percebi que, então, eles precisavam mais ali do que os pacientes. Então, eu comecei a aprofundar e muitas clínicas começaram a me procurar. Clínicas mesmo. E nessa época você atuava de forma autônoma, né? Não tinha essa dimensão de gestão de empresa, porque a gente até já falou aqui algumas vezes, né? Já trouxemos alguns advogados. O advogado, principalmente no início de carreira, ele não sabe que ele tem que ser, antes de tudo, um empreendedor, gestor, marqueteiro. Ele não é formado para isso, na verdade. Exatamente, é muito técnico. E nessa época, você já era casada, mas não tinha o Juan agregando, né? Como é que foi essa junção? Quando que virou a chave, que o Juan chegou junto, porque ele toma conta da gestão estratégica do escritório, né? Nós somos um casal empreendedor, né? E eu sempre comento bastante que a gente se complementa em pontos assim que são cruciais para o caminhar e o desenvolvimento de um negócio. A Mari, ela é uma exímia advogada. Eu não conheço alguém com a capacidade técnica e de lidar com situações de fato e resolver problemas dos nossos clientes. Eu, de um modo geral, eu complemento isso porque eu sempre tive uma veia... Ela também teve uma veia empreendedora. Nós temos aí, somamos com isso, mas eu tive sempre um olhar voltado para a gestão, para ter aí, procedimentar de um modo geral uma empresa, ter procedimentos, formar uma empresa de valor lucrativa. Então a gente somou esses dois universos aí da gestão com a técnica na advocacia. Entramos no marketing digital, como a Mari falou, a gente nichou.
Eu acho que isso é comum não só na advocacia. Quando você faz algo geral da sua área, você não é especialista naquela área. Você não tem um ponto de destaque, um ponto de diferenciação Sim. do resto do mercado. Isso a gente está falando também pro marketing digital, que é extremamente importante Exato. você ser nichado. Inclusive, hoje as empresas de marketing que nós, dentro do nosso contexto de gestão, nós contratamos uma para fazer o nosso tráfego pago e alguns serviços relativos ao nosso marketing, ela é especializada e focada exclusivamente para escritório de advocacia. E é uma tendência das empresas de marketing. Algumas clínicas nossas, nós também temos parceria com marketings que fazem só para clínicas odontológicas. Isso é muito bom, porque dentro do contexto de mercado, ele é um especialista naquilo e ele oferece uma solução personalizada, perfeita para aquele público-alvo, aquele tipo de cliente que é o dele, né? Total. Que é o nosso caso agora, clínicas médicas, clínicas da área da saúde, clínicas odontológicas. Total. Vou vender meu peixe, que chegou aqui um momento, vou aproveitar. Eu sou especialista em marketing jurídico, justamente, né? É um outro universo, é uma outra linguagem, é completamente diferente. Assim como o marketing médico. Sim. Já tentei entrar, mas é outra coisa, é totalmente diferente. Sim. Então, de fato, você procurar um profissional especializado, principalmente para o âmbito médico, o âmbito jurídico, que tem muitas especificidades, tá certo? Está, né? Faz total diferença mesmo. Existe um contexto de, assim, na advocacia, né? De, não, mas já tem advogado. Eu já bato no peito e falo, cara, 90% dos meus clientes tinham advogado antes de conhecer a gente. É verdade. Porque muitos eram generalistas. A gente faz um trabalho com um nível de conhecimento técnico, de personalização para cada cliente nosso e de capacidade na área odontológica, médica, na área da saúde, que, cara, nós já tivemos vários clientes donos de clínica, empreendedores, donos de diversas clínicas e instituições da saúde que tinham advogados, às vezes eram até familiares deles, que tinham a confiança, mas que eles não tinham aquele suporte técnico, aquela confiança toda, que quando a gente entrou e fez uma reunião com a Mari, essa mulher... Eu acho importante até salientar, até dessa parte que ele entrou no escritório, porque assim, eu sempre fui extremamente centralizadora. Eu não queria... Eu achava que ninguém faria como eu. Então, eu não vou passar nem agendamento, nem atendimento, nem elaboração de peça, porque... A minha é perfeita, eu sou perfeita. Eu sempre fui assim. Até que ele começou a mostrar pra mim. Não, Mariana, se você quer crescer, a gente precisa começar a delegar. E ele sempre, o Juan, ele sempre foi dar o passo maior que a perna. Ele sempre dava o passo e dizia, Deus vai dar Ela disse que, como é que você fala? Você fala que eu conto com... Conta com o negócio do negócio da galinha, com o ovo do negócio da galinha. Porque Mas tem que ser assim, a que vai parceria sair perfeita. Um mais centrado, o outro mais afoito. E foi aí que ele começou. Nós vamos alugar um escritório, nós vamos crescer isso daqui. E foi contratando gente. Eu dizia, meu Deus, pra que contratar esse tanto de gente? E ele ia contratando e hoje nós estamos... Mas, muito importante dentro do contexto de gestão, e a gente tem refinado isso cada vez mais no nosso escritório, ter exatidão ou mais precisão quanto a dados, quanto a expectativa de crescimento, a dados relativos ao seu operacional. Você basear, por exemplo, decisões como essa em reais, um chão de realmente informações consolidadas dentro do seu próprio negócio que você deve extrair. Eu acho interessante, amiga, porque eu acompanho muito a doutora Mariana pelo Instagram, né? E de vez em quando ela posta um story do Juan no celular pra lá e pra cá, tipo, no meio das férias, no meio na praia, porque eles moram em Brasília e tudo. Aí coloca assim, ele tá transformando 100 em 100 mil. Eu acho interessantíssimo. E é desse jeito. E eu sou toda mais controlada. Então, assim, a gente realmente cresceu por conta da gestão faz toda a diferença. Gestão, né? Por conta da Eu gestão. queria saber, Juan, qual foi o maior desafio que você encontrou ao transformar o escritório nesse negócio mais estratégico que você vem conseguindo crescer, né, de forma mais rápida? Eu costumo... Pode falar. O desafio fui eu. Não. Foi difícil. Eu costumo dizer que o caminho do empreendedor para o sucesso é um caminho de uma trilha que ele abre sozinho em meio a uma mata gigante. É uma trilha que ele abre, é um caminho dele. Sem poder voltar atrás, né? Só seguir em frente. Às vezes não tem uma via feita, você vai fazer o seu. No nosso, eu falo bastante pra Mari e eu realmente não conheço. Parece um ponto de vaidade, mas não é. Hoje, nós somos o maior escritório na prestação desse serviço de assessoria jurídica contínua para clínicas
do Brasil e eu não conheço um outro. E eu até coloco, adoraria conhecer, porque a gente, A apesar de maioria a é gente defesa de é, processo. dentro desse meio, a gente acaba que, para esse serviço específico, eu conheço muito poucos. E o contexto que a gente enfrentou, assim, que esse caminho em meia mata, para a gente alcançar um lugar que hoje, eu costumo dizer que a gente empurrou, como a maioria dos empreendedores, uma pedra gigante, ladeira acima. E aí o esforço inicial é imenso, porque você não tem procedimentos validados em todas as áreas de captação de cliente, Você vai tentando. do setor comercial, de marketing. Ah, mas o meu marketing, qual é o criativo ou qual é a forma que eu falo mais com o meu público? Dentro do meu público-alvo, o meu são clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas da área da saúde. Qual é o meu público, dentro do meu público-alvo, que é o público que fecha comigo? A tua Qual é o meu pessoa. qualificado? E qual é a linguagem? Qual é ali a comunicação que o meu criativo, nós estamos muito fortes nas redes sociais, né? Uhum. Que o meu criativo, que cara, que quando o meu público vê, fala com ele. E aí quando a Mari fala assim no vídeo, clique no link abaixo e proteja agora mesmo a sua clínica. Qual é a comunicação? Qual é a comunicação que ele vai clicar nesse link? Uhum. Ele vai entrar no meu comercial. E eu acho interessantíssimo os posts da Mari, porque não é aquela coisa comercial, é completamente conectivo e humanizado. Foi esse difícil pra gente. É- Foi achar, assim, a receita A do dor. bolo. A receita dor do bolo. deles para eles entrarem em contato. E tem algum momento específico que a clínica precisa desse acompanhamento jurídico? Tem. Queria que vocês deixassem assim mais claro. Porque sempre a pessoa, eu tô começando agora, ainda não é o momento. São os E clientes às mais vezes se enganam, né? Na verdade, esses são os clientes mais difíceis, porque eles não sentem a dor do processo. Então, você colocar dentro da mente do empreendedor que está iniciando uma clínica, que não tem processo, que não tem problema nenhum, que é melhor prevenir, já ajustar tudo dentro da clínica para não ter processo, é muito difícil vender para esse público. Muito mesmo. A prevenção. Agora, quando a clínica já teve processo ou tem algum processo, é muito mais fácil a venda. Então, assim, quando você. Tanto que os nossos criativos hoje maiores são a questão do trabalhista de profissionais parceiros que trabalham nas clínicas. Porque tem muito trabalhista desses profissionais. Então, é ali a dor latente ou o paciente que entrou com alguma ação. Então, são essas as dores. Agora, quando uma clínica não tem, ali é trabalho de tentativa ali na reunião. Por isso que hoje quem mais faz reunião sou eu tenho um pouco de dificuldade de delegar essa parte de closer, né, de fechamento em reunião. E então ali a tentativa no follow-up para eles voltarem é um pouco mais intensa ali, o comercial batendo em cima, mandando notícia. Você imagina que uma clínica da área da saúde, de um modo geral, Uhum. para eles ganhar mais e faturar mais, ter mais dinheiro, lucrar, expandir, crescer, escalar, significa ter mais pacientes, atender muito mais, aumentar a estrutura, ter mais colaboradores, ter mais profissionais da saúde parceiros. E isso que eles buscam de ganhar mais traz tudo isso que eu falei de profissionais de atendimentos e, claro que isso vai gerar problema, vai gerar demanda, vai gerar aí conflitos com pacientes, vão haver colaboradores e profissionais parceiros que vão ter que ter uma relação jurídica muito bem definida, um contrato muito bem estabelecido, para que a própria empresa, a clínica, não entre em risco aí de haver uma vinculação aí com na esfera trabalhista, né? Um processo trabalhista. Imagina com um paciente, hoje em dia, com os contextos que a gente vive. Ah, não, mas eu não gostei. Eu não gostei do que você fez. Mas eles processam. Mete um Google, mete uma denúncia no Conselho Ético, mete uma reclamação aonde puder, mete um processo. E isso, para uma clínica, mancha, detona a Porque reputação. por mais que não tenha a clínica, muitas vezes as clínicas, os profissionais que trabalham na clínica não são seletistas, não são contratados CLT. Eles trabalham lá e eles possuem autonomia técnica. E aí a clínica, São parceiros, né? são parceiros, então eles vão lá, trabalham, atendem o paciente, saem. Só que quando o paciente vai judicializar, ele judicializa contra a clínica, que foi onde eles foram atendidos, certo? E aí a gente precisa fazer todo um trabalho de desvinculação da clínica no processo para mostrar que aquele profissional é que fez o De serviço. proteção jurídica para que a clínica não tome esse processo. Só que aí como que a gente retira? Com toda a base jurídica já feita do preventivo. Não adianta eu querer retirar se não tem nem documentação, não tem nada. Clínicas têm muitos problemas. Demais. Me diz uma coisa, Juan. Eu, enquanto advogada, em que momento
a minha cabeça deve, a chave deve virar, né? E se abrir para o âmbito empreendedor. Em que momento a minha mente tem que ser mais pautada no âmbito do empreendedorismo? Em que momento eu estruturo um comercial no meu escritório? Vamos partir do zero, né? Para o advogado que ele quer crescer, mas ele está muito preso ali no técnico e é sozinho. Sim. Hoje, há alguns anos, a gente vive uma transição muito grande de um modelo de advocacia antigo e tradicional, onde geralmente os escritórios de advocacia, os advogados, ou as pessoas bem-sucedidas nesse meio, eram pessoas que tinham, de certo modo, algum acesso ou alguma porta que se abria de canal de clientes, de parcerias, e muitos deles, eles cresciam nesse contexto de indicação, um contexto antigo de advocacia. Laçador é o novo pro advogado, né? Uma advocacia antiga. Hoje, não. Hoje, nós estamos em contato com advogados do Brasil, estivemos em grandes mentorias de advogados. Existe um contexto de mudança no contexto de advocacia, que é uma advocacia moderna, empreendedora, com foco em gestão, com foco em mídias sociais, em captação de clientes através das redes sociais. E ele se difere muito do modelo de gestão da advocacia antiga. É um know-how totalmente diferente. É um mundo diferente, como a gente falou, de captar clientes e de ter uma cultura diferente, entende? Então, dentro desse contexto, existe esse contexto que a gente falou de especialização. Poxa, eu sou um advogado de família. Cara, de família? Poxa, eu sou um advogado penal, eu sou advogado de direito médico. Cara, tem zilhões, o que tu faz? Se diferencia como? Como que se diferencia de uma massa enorme de advogados, né? E como que entrou o comercial? Como que a gente começou mesmo com o comercial? A gente, dentro desse contexto de se especializar e captar pelas redes sociais, a gente teve uma luta bastante grande para, como eu falei, acertar essa receita do bolo. E a gente conseguiu, graças a Deus, investir. Ter um custo, ter um criativo que comunica com os nossos leads, nosso lead qualificado, ter aí métricas muito boas de marketing, ter todo um contexto, um custo por lead, uma questão de gestão de marketing, todo um contexto que favorável, e aí começaram a entrar leads. E dentro do contexto, quando você entende de contexto comercial, gente, comercial tem que ter uma estrutura muito bem feita. Hoje o nosso atendimento comercial é feito em plataformas, nós temos o nosso time comercial, e nós temos atendimento inicial feito por IA, nós temos vários aspectos dentro do atendimento de captação de dados, de informações, de automações, que tornam todo o contexto comercial ali muito direto ao cliente, celery, eficaz e preciso. E o mais importante também, sem infringir nenhuma lei, nada em relação ao código de ética. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Nath, que ela é do marketing, mas no âmbito da educação. E ela disse o seguinte, eu vou contextualizar com outra coisa para trazer para o advogado. Ela falou assim, que estava conversando comigo, e essa amiga falou assim, amiga, a gente é jornalista. Por que a gente não está dominando a internet, não está vendendo na internet? O que está acontecendo? Ela pensou, não, a gente vem de uma profissão onde a ética e a seriedade e a precisão na informação, a gente é muito batido de frente o tempo todo, então a gente tem muito medo disso. Então, talvez a gente não esteja, assim, dominando tudo. Por isso, a gente tem muito receio. O advogado, eu acho que é ainda pior, né? Porque o advogado, por exemplo, são poucos aqui em Fortaleza que você vai falar sobre gestão e vendas totalmente alheio. Você pega de um modo geral, dentro da advocacia. Eles acham que é vender, assim, só né? Sim, sim. Eles acham que é vender, assim, um processo de venda que vai infringir código de ética, mas não tem nada a ver. É só o profissionalismo, você dá o devido atenção e contexto que um comercial deve ter. Dentro, um cliente de história de advocacia, em quanto tempo, ou de qualquer área, tá? Isso é geral. Em quanto tempo, existem estudos precisos que dizem, cara, quanto antes você responder esse cliente, ele for captado ali e entrar no seu comercial e você tem uma tratativa celery, eficaz, direta, e você responder em um tempo mais hábil, mais rápido, ele vai ter maior percentual de fechamento. Aí você pega, como que é? Hoje o nosso atendimento é feito por IA, esse inicial. Essa pré-qualificação. Isso é um padrão de grande. Isso é um padrão, assim, de um modo geral. Pra fazer aquele filtro, né? Só pra fazer o filtro inicial. E dar uma resposta celery, rápida. Por exemplo, o nosso, você sendo bem, ele atende uma IA hoje. Posso falar o nome de IA?
Pô, claro. É do Cloud, a Cloud é um IA maravilhosa, Uhum. um IA bem E estruturada. agora deu um boom, né? A gente Tá usa Cloud pra demais. tudo. Cloud. Gente, que é essa Cláudia? Que tá todo. Eu juro. Não, meu marido me trocou por ela. Porque, olha, Porque na sinceramente. última semana foi o que bombou no Instagram. Não. Gente, mas Quem é essa Cláudia? se você é empreendedor e não usa Cloud, você tá Atrasado. ficando muito anos-luz atrás. Eu não tava Pois sabendo Mas disso, é verdade, ele dá Mas- pra gestão, ele é incrível. Para esse Maravilhoso. caso específico do que eu tava comentando, Sim. do atendimento inicial, Uhum. ela é excelente também, muito boa. Ela só faz a chegada Isso, do lead. é Aí, sério. por exemplo, ele entrou em contato na madrugada ou à noite. O SDR não tá trabalhando. Uhum. Então ele faz, aí depois ela fala, vamos encaminhar para os nossos Ela especialistas. dá umas 3 perguntinhas ali qualificatórias. O Miguel já dá andamento e a continuidade ali também o dia inteiro e faz o agendamento para o quanto antes. Mas eu só quero falar uma coisa até para complementar o que você Uhum. estava falando. Eu entendi o que você quis dizer. Você estava falando que às vezes para o advogado é difícil ele ter esse pontapé cabeça, inicial, porque ele tem aquela questão do medo de infringir o código de ética. E dá um medinho mesmo. Uhum. Às vezes o Juan fala algumas coisas e fala, ai, será que não vai infringir o código de ética? Aí a gente vai olhar, a gente vai pesquisar. Aham. Então, eu acho que tem meios ali, é só você não ter medo, entende? Hoje, eu sempre falo, se você não tá no digital, falo inclusive nos meus clientes de clínicas. Se você não está no digital, você não existe. É Se verdade. você colocar o seu nome no chat GPT e você não aparecer, você não existe. Total. No Google. Mas é porque o advogado, eu acho assim, demais, sabe? Eu acho. Eu não sei se é a seriedade que a profissão impõe, é o medo do ridículo, é o medo de. Né? É um conjunto de fatores, mais essa questão Você de sabe que é muito difícil também você, por exemplo, eu lhe elogiei hoje, você é uma comunicadora nata, você é uma Obrigada. excelente comunicadora, você também. Obrigada. Mas é muito difícil. A minha esposa, eu brinco que ela é uma atriz de uma grande emissora, porque ela é muito boa. Eu é já, muito boa, eu e já às vezes eu tive não a tenho esse oportunidade de conferir a doutora Mariana numa palestra. E assim, eu que não sou nem da área de clínica médica, eu fiquei, nossa, que insight incrível. E a retórica dela e o domínio dela de palco, meus parabéns mesmo. Ai, Por obrigada. isso que eu tô tão feliz em trazê-la. Inclusive, vou vender meu peixe de novo. Em julho, vou dar um curso na UAB, um workshop de 2 dias, sobre marketing, gestão e venda para advogado, né? Queria muito que essa mulher participasse. Pronto, vamos ver. A gente volta pra Fortaleza. O segundo Olha, eu não- compromisso dela comigo esse ano, pra Pronto. vir pra Fortaleza. É em julho, né? Julho. Pronto, acho que Julho. vai dar certo. É muito difícil para muitos advogados, ou de qualquer profissão, você ter que esse desprendimento para poder gravar um vídeo que seja, sabe, é difícil. Nas redes demais. sociais não é tão fácil. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora, só pra vocês conhecerem melhor os nossos patrocinadores, e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Todo grande projeto também é feito de boas parcerias e o podcast As Sócias tem a alegria de contar com marcas que acreditam em conexão, posicionamento e boas experiências, como a Tati Andrade Confeitaria, que adoça momentos especiais com bolos, doces e mimos personalizados para todas as ocasiões, inclusive corporativas. Quer ser parceiro do podcast As Sócias? Entre em contato com a gente pelo Instagram e confira as condições. @podcast As Sócias. De volta, e olha, eu quero agradecer a nossa parceira Tati Andrade Confeitaria. Mostra aí, amiga, os mimos que os nossos convidados. Gente, maravilhoso. Muito Vocês têm que gostoso. conhecer. Não é? Tem brownie, tem biscoitos finos, personalizados com a sua logo, com o seu nome, com as suas cores, com o seu branding, para você já fazer aquela média com o teu cliente. Muito obrigada. Inclusive, a gente deixa espaço, né, amiga? Se você quiser ser o nosso apoiador, nosso patrocinador, estamos disponíveis. Fala com a gente lá no Instagram. Voltando aqui com o nosso assunto. Eu gostaria de aproveitar e perguntar para vocês quais são as métricas que vocês analisam hoje em dia que é importante para crescer com o comercial de escritório de advocacia. E se vocês puderem também dar algumas dicas, né, que a gente tem vários telespectadores dessa área, tanto da área da saúde como também da área jurídica. Só passou eu, né? Eu ia dizer, essa parte é com ele. Dentro do nosso contexto existem métricas que são muito relacionadas, Uhum. que são métricas financeiras, marketing e comercial. Dentro do financeiro, envolve muito quanto que eu estou investindo, estou colocando R$1.000, é um exemplo, né? E estou tirando quanto?
Sim. Tem vários parâmetros aqui, de custos, de investimento e de retorno. Aqui tem custo de aquisição de cliente, que é o CAC, né? O ROI, que é retorno por orçamento investido, e vários parâmetros aqui que nos dão aqui uma boa noção da saúde financeira e da viabilidade de cada investimento. Isso é na parte financeira. Dentro do financeiro entra o marketing, que aí vão ser custos para você implementar, poxa, um contexto audiovisual muito bom, uma gravação, uma empresa de tráfego pago, isso é fundamental. Nós atuamos a nível nacional, então nós, hoje, dentro do nosso comercial, 100% dos nossos, mas 100% é muito, mas 98% dos nossos leads que entram no nosso comercial, eles são qualificados, eu não diria, mas público-alvo. Eles são realmente clínicas, donos de clínicas. Eles são realmente donos de clínicas. Eu chamo de qualificado o público que realmente fecha comigo. Esse que agenda uma reunião e que fecha comigo. Esse é meu público qualificado. Então, dentro do contexto de marketing, tem todo esse contexto aí de custos e gastos relativos aí ao estabelecimento de um marketing consolidado, e dentro do comercial, de time comercial, de procedimentos e de automações e técnicas dentro desse contexto. Dados aqui é um mundo. Hoje, o meu amigo Cláudio me ajuda muito, porque eu tenho os dados de quanto eu invisto, eu tenho os dados que eu tenho planilhado, que é automaticamente preenchido de todos os meus leads que entram no meu canal comercial, eu tenho um registro em uma planilha. E o principal, você que analisa, você tem equipe de tráfego, mas você é que tá lá também analisando. Sim. Porque às vezes a gente delega, né? Muitas vezes o empresário delega, não sabe por que deu certo. Hoje a gente está entrando no panorama de contratar alguém da TI para trazer dados mais precisos, não só nessa parte. Muito Essa parte legal. já tem até um nível bom de refinamento, mas na parte operacional e ter dados precisos de produtividade, a gente vai estar entrando nessa parte. E dentro desse contexto aqui, de ter todos os meus leads aqui planilhados, bem descritos, eu tenho um caminho dentro do meu contexto comercial. Chegaram 100, é um funil comercial que a gente chama. Chegaram para mim 100 novos potenciais clientes leads no meu canal comercial. Desses 100, quantos eles responderam à minha mensagem inicial? Que é imediata. Ele entrou, ele recebe a mensagem, a IA já está ali para atender ele. Mas muitos não respondem. Esse é um dado fundamental para marketing digital de um modo geral. Porque muitos são curiosos, muitos não respondem. É aquilo que eu falei. Ele é meu público-alvo, ele preencheu um formulário. Eu tenho certeza que ele é dono de clínica. Mas às vezes ele não está ali para fechar. Ele não é quem agenda a reunião, ele não é quem fecha. Diferente do Google. O Google, normalmente, quando eles clicam, já procurando, eles já fecham. A entrega do Google é diferente mesmo. E aí, esse é um parâmetro importante. E dentro do funil comercial tem vários. Quantos agendam a reunião comigo? Quantos fecham? Desses que fecham. E aí eu sei qual é o valor que eles estão fechando comigo. Por quanto tempo? E ainda tem um detalhe que eu aprendi recentemente com o meu mentor maravilhoso, Caio Brasileiro. A gente vai trazê-lo para cá. Gosto muito dele. Ah, Maria, uma pessoa... Sim. Uma venda para acontecer ainda demora muito, né? Não é de uma hora para outra. Não. Eu vejo muitos empreendedores, inclusive em vários outros âmbitos, o advogado também. Falou uma vez, não fechou, deixou para lá. Não, o follow-up... É um caminho, pois é. Até o follow-up e tudo demora entre 6 ao oitavo contato, do 6º ao 8º contato. É um caminho, pelo menos assim, de 2 meses. Pelo menos de 2 meses, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que até pode ser até um pouco... Eu digo, se o lead entrou no meu comercial, eu brinco... Desculpa, eu brinco com o meu time comercial para estimular eles e ter uma cadência de follow-ups e serem... Se ele entrou no comercial, cara, a alma dele é nossa. Ele vai receber follow-up. Gastou o teu dinheiro que tu colocou lá, agora ele vai ter E eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Eu já acho que eu tô incomodando, entende? Não, Por isso que tem esse equilíbrio aqui entre os dois. Eu acho que é só treinar. Eu comecei a praticar, porque eu também tinha essa mentalidade. Eu sei que eu precisava ter um follow-up ali e tudo. Eu me senti incomodando, mas hoje em dia eu estou praticando, estou treinando, a gente já vai... Inclusive automações, tá? Os nossos follow-ups, eles são automatizados, humanizados. Eu programo uma mensagem para o meu cliente, mas eles não são feitos muitas vezes. Você tem por exemplo, quantos clientes entram numa base de qualquer negócio? Ele entra na casa das dezenas, centenas, entraram 100 leads, certo? Desses 100, se eu não tiver uma cadência de follow-ups automatizados para dentro desses 100, os que não responderam, por exemplo, cara, não tem ser humano
que vai todos os dias, tal horário, mandar uma mensagem para esse cliente durante 2 meses. Não tem, porque esse número vai aumentando. Hoje foi 100, amanhã é 200, depois é 300, e vai aumentando, e aí, assim, é impossível. Então, se você não tiver uma estrutura automatizada de follow-ups, de acompanhamento desse cliente, desse lead, ele vai se perder e você vai estar deixando dinheiro na mesa. E vou falar outra coisa. Inclusive, no meio desse follow-up, pode chegar um processo para esse cliente. Verdade? Já aconteceu com a Várias gente, de vezes. não fecharem no início, fazerem reunião, não fecharem, ali 3 meses depois vai um follow-upzinho, eles 8 meses chegou depois. um processo e aí eles lembram da gente. É excelente. Então, acho que dica ali é questão de follow-up. Tem que fazer, não desistam conforme tem que continuar, tem que insistir. Eu acho que também um escritório setorizado é muito importante para total. você conseguir crescer. Deixa eu. A gente tá falando de comercial, de marketing. Deixa eu chamar aqui o videomaker de vocês, que é a coisa mais linda, o maior patrimônio deles. Vem cá. Vem cá, Manuel. Vem cá. Porque eu acho. Agora, Vou levantar pra ele, vou levantar pra ele. Sempre bom, Porque o Emanuel, quer queira, quer não, ele faz parte do dia a dia de inclusive, empresários de tá aqui. vocês, É. né? Ai, Inclusive, meu tá Deus, aqui. a mamãe aqui, meu Deus, menino fica quieto, mas faz parte. Porque o ideal, como você tava falando, né? É ter pais que passem 24 horas com ele brincando, mas a realidade, Não minha é. amiga, E é a completamente maioria diferente. tá assistindo, com certeza, que tem filho, sabe como que é uma luta. Totalmente. E você tem que adaptar e equilibrar os pratinhos aí. Totalmente. Inclusive aquilo que a gente tinha comentado, né? É uma escolha nossa. Ele não é o contexto ideal. O ideal seria, poxa, eu sou dedicado ao meu filho 24 horas, mas nenhum mundo existe. Mas para nós, empreendedores, Uhum. que realmente trabalhamos, tem uma carga horária diária alta, nós optamos, foi a nossa opção. Uhum. Ele tá sempre com a gente. Não é fácil. A gente tá com uma sala a mais em frente à nossa para poder estar tendo ali um ambiente de trabalho e um contexto com ele. Mas eu acho que é a vida de todo empreendedor. Total. A Laura, sempre que possível, ela tá comigo também ali do meu lado. Eu fui dar uma palestra, eu levei a menina do lado, porque pendurada, porque a gente já passa muito tempo fora, já se preocupa muito com diversas mil questões. E a saudade é grande, a gente quer estar sempre perto. E o principal, pelo menos pra mim, eu acho que vocês também. A gente quer também trazê-los pra esse universo, incentivar e mostrar a realidade desde O cedo. Emanuel já viajou para São Paulo para palestra, João Pessoa. Já vai. Só aquele dia que eu vim pra Fortaleza. A gente realmente leva. E eu acho que você sabe que, dentro desse contexto, eu lembro muito que nós palestramos. A Mari palestrou no Acelerador em São Paulo. É um local de eventos grande e bastante famoso no Brasil. E a gente tava na sala, isso foi bem legal. Tava eu, Mari, Emanuel e vários empresários. Todos eles tinham filho. Todos eles. Às vezes até mais Mas de um. só o meu tava comigo. E dentro desse contexto, eu me senti muito bem. Uhum. Muito bem. Porque todos estavam com seus filhos em casa, com sua esposa. Todos estavam lá deixando, de certo modo, a família. Ou deixando um pedaço deles gigantesco. A gente se culpa deles. muito, né? É mais difícil? É loucura. Tá? Uhum. Mas eu prefiro. Foi uma opção que a gente fez dentro do nosso contexto de empreendedores. Né? Maravilha. Gente, eu queria, aproveitando esse contexto familiar, né, que nós estamos aqui, queria que vocês contassem como é que vocês fazem para estar equilibrando a rotina, né? Quem trabalha junto, os casais que trabalham juntos, é importante também ter um momento que agora não é mais trabalho, agora a gente precisa se dedicar à família, um tempo de qualidade. Então, eu queria saber como é que vocês fazem para poder estar equilibrando essa rotina. Não é fácil. Eu sinto muita culpa, assim. Muito. Nossa, nasce um filho, nasce. Aliás, nasce. Como é? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. Então, assim, ó, eu às vezes eu tenho que sair às 6 horas da manhã para ir pro escritório. Como que a gente faz? A gente sai e às vezes eu tenho que estar lá antes do pessoal, porque eu tenho alguma coisa. Eu levo o Emanuel junto, eu carrego ele junto, às vezes ele vai dormindo, eu chego lá, tem um cantinho lá para ele dormir. Não é fácil, todo mundo lá já tá acostumado, porque é criança, né? Então acaba. Ele ficar com ele, tá? A gente tem uma pessoa, às vezes, quando não dá pra levar, ela fica com ele. Mas assim, ó, então vamos lá. Eu saio, levo ele, aí depois volta, ele vai pra escola, eu volto, a gente faz as atividades dele à noite. E final de semana, normalmente, eu deixo bastante pra família, né? A gente tem trabalhado bastante também no final de semana. Às vezes ali a gente fica. Às vezes, por exemplo, a gente vai pra um restaurante, a gente precisa trabalhar no domingo, digamos. A gente gosta, velho. A gente vai pra um restaurante. Pois é, a gente vai pra um restaurante que tem brinquedoteca. E aí,
ele reclama. Aí A verdade infantil. aí ele reclama um pouco. Então a gente vai pra uma brinquedoteca e aí eu deixo ele num restaurante que tenha brinquedoteca. Aí ele fica lá brincando. Então eles dispersam um pouco. A gente mora em condomínio também, então ele tem muitos amigos, que ele tá numa idade onde ele pode Sim. ficar mais à vontade brincando. Mas a gente tenta deixar o final de semana sempre pra família. Então a gente sai, a gente fica bastante com ele. Mas durante a semana é tiro, porrada e bomba, gente. É das 6 da manhã até as 11 horas da noite em função de trabalho. A gente que tem time grande, não tem jeito, né? Acaba que sempre Hoje a tem uma gente tá com um demanda. time grande de colaboradores. Você tem até uma cliente que tem um berçário é mãe, Tá é advogada. também. Olha aí. Teve o terceiro filho, colocou o berçário lá porque não pode E a gente tá pagar. pensando em ter outro, né? Ela tava com um mês que tinha tido o bebê e ela já tava lá, vamos marcar aqui a reunião. Eu disse, vai, mas Gente, quando eu entro. Gente, eu lembrei, ela vinha pro podcast. é demais. Aí ainda teve mais. Ela vinha participar do Ela vinha programa. Exatamente, ela vinha participar aqui do programa. Aí ela disse, gente, eu não acho que eu tô tão assim, porque eu tô sentindo já como foi a. Não, ela desmarcou, porque a gente marcou, né, dia tal e tudo, que era um dia antes do parto dela. Ela disse que tava sentindo já as contrações, Ai, foi. mas que achava que dava pra. Ai, foi, lembrei. Aí eu Então disse tá. assim, não, pelo amor de Deus. A gente tem foto da Mari, a Mari com o Manuel recém-nascido. Quando eu parei. Em um braço e a outra no notebook. Dentro do Eu hospital. também. Dentro Dentro do Querida, hospital. pelo amor de Deus, tal hora a gente gravando e Você vai tá quase tendo seu segurando. bebê lá no estúdio. Outro dia a gente marca, ela, não, mas eu tô sentindo a dor, mas não. Foi, Aí mas dá eu disse, tempo, né? dá Eu certo. não sei o que me impressionei mais. Um beijo pra ela, doutora Helena Carvalho. Maravilhosíssima. Beijo. Eu sei o que eu Maravilhosa. me impressionei, que era a habilidade dela, que ela foi a primeira viagem, ela tava com o Manuel em um braço, como se fosse assim, nada. Tipo assim, Eu também trabalhava. Décima gestação e a outra com o Manuel. Eu também trabalhava com a Laura aqui. infelizmente a gente tá chegando ao final, mas eu queria que vocês deixassem uma dica, né? Assim, para casais que trabalham juntos, como é que eles podem estar se organizando, cada um, como é que vocês se dividem, se cada um faz o seu papel, um não interfere na decisão do outro, que é muito bacana também pra gente poder estar trazendo esse insight, né? Com certeza. Para os nossos telespectadores. Vou falar então também. Sim, depois você fala. O que acontece? O Juan e eu, lógico que a gente tem bastante diferença. Eu respeito muito a posição dele dentro do escritório. E assim, eu percebo que a posição dele enquanto cabeça, ele é o cabeça do escritório. Ele realmente é o cabeça, ele é muito racional. Eu respeito muito essas decisões dele. E ele também, na parte. Hoje eu nem faço mais peça. Tá? Hoje tem todo o time que faz isso. Mas eu sou a parte técnica maior do escritório. Então, toda essa parte técnica, toda essa parte de palestra, toda essa parte de desenvoltura para falar com clientes, ele respeita muito essa nossa parte. Decisões também. Como eu sei que as decisões dele dão bem certo, eu respeito bastante. Mas a gente sempre equilibra. A gente não. Lógico que às vezes tem aquelas discussãozinhas normais de sócios, né? De sociedade. Mas a gente se respeita bastante. Eu diria que é importante, é um contexto quase de RH aqui. É você perceber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e perceber da outra pessoa também. Aí, eu e Mari, graças a Deus, a gente se complementa bem. Demais. Então, assim, eu sei onde ela é forte. E ela sabe onde eu sou forte. E a gente reforça isso um no outro, entende? Acho que E aí, ao mesmo tempo, é bom até pra gente ter essa noção e também complementar com ter pessoas, colaboradores que a gente contrata, com deficitários dos dois, né? De um modo geral. É se entender e se complementar, eu diria. De um modo Perfeito. geral. E pro advogado, agora a dica pro advogado que quer ter o seu escritório, mas ainda não virou essa chave pra cabeça empreendedora, o que é que vocês diriam, o que é que vocês sugerem? Vamos lá pontuar, adoro pontuar. Ponto 1. Entrem no digital. Quem não tá no digital, Não é visto. Entrem no digital, tá? Entrem. Tirem essa vergonha. mas eu já ganho milhões sem digital. Entra no digital. Vai ganhar muito mais. Não mas eu tenho vergonha de falar. Advogado não tem vergonha de falar e não pode falar. Não pode ter, quer dizer. Então, entrem no digital, não tenham medo dessa questão do código de ética, tudo é ajustável e toda a parte digital a gente consegue fazer de acordo com o código de ética. Ponto 2. Nichem o escritório de vocês. Se especialize. Se especializem em uma área e setorizem o escritório de vocês. Hoje, nosso escritório é setorizado, tem setor comercial, setor de atendimento ao cliente, setor de documentos, setor contencioso, setor de mediação de conflitos, certo? E setor de controladoria. Então,
nichem, setorizem e tenham um controle tenham sistemas de Tenham visão de gestão. isso. Algumas profissões, elas foram feitas para serem operadoras. O advogado é um operador do direito. Uhum. O médico, ele é um profissional da saúde. Uhum. Ele é um operador, mas advogados ricos são bons gestores, donos dos seus escritórios. Médicos, dentistas ricos são excelentes gestores, donos das suas clínicas. Ser um empreendedor e um gestor e ter visão de gestão é um diferencial para muitas profissões. E Ser como que gestores faz gestores. isso? Mas como que Sejam faz gestores. isso? Deleguem. 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 Contratem. Não tenham medo de contratar. Falo por experiência própria, porque sempre tive. Sempre achei que tudo tinha que ser centralizado em mim. Quem ganha dinheiro não é o médico ou não é o advogado que faz a melhor peça ou o mais técnico. Quem ganha É quem dinheiro vende mais. é o dono de história de advocacia que contrata esses advogados Uhum. e paga bem, mas Eu contrata vi- vários. Eu vi uma publicação que é muito certa, assim, o dono do iFood nunca entregou comida. O dono do Uber nunca dirigiu um carro. É sobre isso. Às vezes o advogado ele nem precisa mais ter a habilidade técnica dele, ele realmente precisa Mas eu gerir. sei que não é fácil. Não é fácil, Entendeu? é Então, gestão. assim, você desenrolar ali é importante você desmistificar essa ideia de que É o uma visão de advogado tem que gestão. estar ali fazendo peça. Não precisa. E se você é médico, se você é dentista, se você tem uma clínica da área da saúde, é um profissional da área da saúde, você só vai prosperar quando você for um excelente gestor. Contratem. Tem uma assessoria jurídica, meu jabá agora. Uma assessoria jurídica de qualidade, um marketing de qualidade. Se especializem, busquem mentorias e façam crescer o seu negócio, que é com gestão, não é... Você perdendo tempo cuidando de dente ou de um paciente, você poderia estar na gestão e faturando muito mais. É É isso aí. verdade. Gente, foi ótimo receber vocês aqui no programa. Fiquei muito feliz quando a Priscila compartilhou com vocês exclusivamente aqui Graças. para o nosso programa. Muito Maravilha. obrigada. E depois a gente vai ter que marcar um novo momento, né, Priscila? Com certeza. Porque são muitos assuntos que dá pra gente poder estar Com certeza. compartilhando e trazendo conteúdo aí pro pessoal. E que conversa boa, muito obrigada pela troca. Quero falar com seu marido, Ah! meu grande amigo, que é dono de um grande escritório de advocacia, mas acho que a gente tem muita segurança. O Jada, ele é exemplo disso. Ele saiu de 8 contratos mês para 40. Olha Tipo aí. assim, com gestão, focando em gritante, gestão. é É um diferente. negócio absurdo. Beijo, amor. Te amo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Deixa um arroba de vocês, onde é que a gente acha vocês. Perfeito. Agora, Agora, ao vivo. advogada das clínicas. Gente, muito obrigada por nos acompanhar, pela tua atenção. Se você acompanhou a gente até aqui, eu tenho certeza que você foi impactado com essa entrevista. E custa R$0, não custa nada você se inscrever para continuar nos incentivando e incentivando, impactando outras pessoas, né, amiga? Gente, até o próximo episódio. Tchau.